Boa noite a todos. O nosso tema ciúmes já é a segunda vez que nós vamos abordar este tema. Há 2 meses eu abordei esse tema no Centro Espírita Fraternidade e, a pedidos, nós estamos retornando aqui com essas reflexões, com uma abordagem um pouco diferente da anterior. O ciúmes é uma palavra que vem do grego zelos, que na sua essência carrega um significado de zelar, cuidar. E é por isso que muitas vezes, muitos de nós nos questionamos: será que o ciúme é realmente bom ou é ruim em uma relação? De acordo com o desenvolvimento das nossas reflexões, acredito que até o final dessa preleção, nós cheguemos a uma resposta sobre esse questionamento. Será que o ciúme realmente, como muitas pessoas falam, que um pouco de ciúme é bom, é como se fosse uma pitadinha, um tempero nos relacionamentos, e às vezes é bom, aquele ciúme dito normal? Ou ciúme, ou normal, ou considerado patológico, não é bom de forma alguma. Então nós vamos chegar a essa resposta, acredito eu, no final das nossas reflexões. Hamed, no livro Estamos Prontos, psicografia de Francisco dos Santos, Francisco do Espírito Santo, ele coloca que o ciúme é uma reação automática todas as vezes que nós temos o sentimento de perda. É uma reação automática todas as vezes que nós temos o sentimento de perda. E aí ele prossegue na explicação, dizendo que o ciúme é um sentimento ancestral, lá nos primórdios da nossa evolução. E que ainda, mesmo com a nossa evolução, ainda permanece conosco. E ele cita nesse livro um biólogo cientista, que é Franz de Waal, e Franz de Waal, ele faz suas experiências de observação com o comportamento de chimpanzés. E ele chega à conclusão de que muitos dos nossos comportamentos ainda são comportamentos, as nossas posturas, os nossos sentimentos, são sentimentos muito arcaicos, muito primitivos e que ainda estão conosco. E ele relata uma experiência através de uma observação no campo onde havia um bando de chimpanzés, no campo denominado Uie. E tinha um chimpanzé lá, alfa, o chimpanzé alfa, denominado Chimor. E esse chimpanzé, ele começa a ter um ataque de fúria, de ciúmes, porque ele percebe que uma das suas fêmeas prediletas sai sutilmente ali do local, acompanhado de um chimpanzé adolescente. E os dois ficam por um bom tempo sumidos daquele local. Motivo suficiente para cessar esse ataque de fúria em Chimor. Passados alguns momentos, eis que a chimpanzé fêmea, ela volta para o grupo. E ele, numa tentativa de acasalamento, ele se aproxima dela e ela o reprime. Ela não aceita essa tentativa de acasalamento. E foi motivo suficiente para cessar nesse chimpanzé esse ataque de violência, de fúria, uma investida cruel em cima sobre o chimpanzé adolescente. O chimpanzé adolescente naquela situação, vendo aquele ataque de fúria, ele ficou tão apavorado, sentiu tanto pavor, que ele sai ali daquele local com diarreia. E o bando de fêmeas, vendo aquele ataque de Chimor sobre aquele chimpanzé mais novo,
começa a grunhir, a emitir ruídos bem altos, com o objetivo de cessar aquele ataque de fúria. E aí, o chimpanzé, alfa, o Shimon, ele acaba entendendo, né, que todas aquelas fêmeas ali estão contra a atitude dele, a reação dele. E ele cessa o ataque. Então, Franz Dowell, ele chega à seguinte conclusão. Esse ataque de Shimon, de fúria, de investida violenta contra o outro, está presente em nossas atitudes até hoje ou não está? Com certeza. Esse ataque de fúria, de ciúmes, ainda está muito presente em nossas relações. Ou seja, nós tivemos uma evolução intelectual, evolução nos diversos campos da ciência, mas nós percebemos que moralmente as nossas atitudes, os nossos sentimentos estão muito mais próximos dos nossos ancestrais do que realmente evoluídos. Tanto é a prova de que nós vemos constantemente homicídios praticados em prol da defesa da honra, que tendo como causa principal o sentimento de ciúmes. E mesmo esses ciúmes que nós consideramos que é uma pitadinha em nossas relações, uma pitadinha de tempero, que é muito bom ter ciúmes, né, em nossas relações, mesmo esses ciúmes considerados por nós como normal, os espíritos superiores nos advertem, que mesmo esse ciúme, ele é fruto do egoísmo. E que os espíritos superiores, eles não sentem ciúmes. Esse sentimento é natural da nossa faixa evolutiva. E mesmo essa pitadinha é fruto do nosso egoísmo. Então, de forma alguma, isso vem a ser bom para nós. E nós também, em relação aos ciúmes, tem os ciúmes que nós consideramos, aqueles ciúmes que saem do grau da normalidade, do equilíbrio, que é aquele ciúmes patológico, né? Aqueles ciúmes que perseguem, com vários questionamentos, o nosso ente querido. Não o deixamos em paz. Nós não ficamos em paz e não deixamos o outro também em paz. Com perseguições, que às vezes colocam até em risco a sua condição física. E vários fatos em relação a isso, desses investidas de agressividade, de violência contra o outro, por conta dos ciúmes, são vários fatos que a gente ouve no cotidiano, em nossa cidade e nos noticiários de TV, os homicídios. E também tem vários casos narrados na literatura. E nós podemos citar o caso de Otelo, personagem ilustre de William Shakespeare, em que Otelo, apaixonado pela esposa, ele começa a desconfiar que a esposa o trai. E nessa desconfiança, nesse acesso de ciúmes, ele acaba assassinando a esposa, para mais tarde descobrir que a esposa era totalmente inocente. E esse comportamento de Otelo, muitos hoje, na atualidade, se enquadram nesse comportamento de Otelo, que levou a psicologia convencional a denominar os ciumentos patológicos, enquadrá-los na síndrome de Otelo. E a síndrome de Otelo é caracterizada por um quadro, por um conjunto de sintomas. A síndrome de Otelo é caracterizada por um conjunto de sintomas. Então, quem é que se enquadra nessa síndrome de Otelo?
são aquelas pessoas que vivem vasculhando os bolsos, as roupas das suas esposas, dos seus maridos. E na nossa contemporaneidade, os celulares, os WhatsApp, né? As mensagens do WhatsApp, os Facebook, faz questão de ter a senha do Facebook do marido ou da esposa, invadindo os e-mails particulares, enchendo aquele que diz amar de questionamentos, não o deixa em paz, liga constantemente para saber onde é que está, chega ao ponto de segui-lo ou de segui-la e coloca também detetive. E são vários outros fatores. Uma pessoa que chega ao ponto de ter essas atitudes se enquadra perfeitamente na síndrome de Otelo. E aí nós podemos reafirmar que o ciúme patológico, aquele dito patológico, é o ciúme em que a pessoa, ela tem a ideia fixa de que o companheiro ou a companheira se relaciona afetivamente ou sexualmente com outras pessoas, sem levar em consideração até o relacionamento entre eles. O relacionamento pode ser de carinho, de afetividade e de respeito, mas o ciumento, ele não consegue perceber e ver isso no relacionamento e alimenta essa ideia fixa de que o outro o trai. E que qualquer indício na realidade ou no ambiente já representa aí para o ciumento uma prova cabal da traição. E a psicologia convencional nesse contexto classifica nós seres humanos, mulheres, homens, em dois conjuntos. E nós podemos dizer que uma boa parte das mulheres se enquadra em um conjunto e uma boa parte dos homens também se enquadra nesse conjunto. Que conjunto é? É uma característica específica muito interessante. A psicologia, segundo as pesquisas, diz o seguinte, que quando as mulheres elas têm ataques de ciúmes, quando elas percebem alguma coisa, têm sentimentos de desconfiança, a sua investida de agressividade, na maioria das vezes, não é contra o homem, e sim contra outras mulheres, que consideram perigosas, traiçoeiras. E essa boa parte das mulheres veem os homens como figuras ingênuas, coitados, caíram nas ciladas delas. Então, nesse caso, eles são as mulheres, para a mulher, que são as culpadas. E ela acaba perdoando os homens, porque consideram que os homens simplesmente são ingênuos. Uma boa parte das mulheres se enquadram nesse perfil. E uma boa parte dos homens se enquadram no seguinte perfil. Quando os homens percebem que eles estão sendo ameaçados com a aproximação de um outro homem, cuja característica da masculinidade pode ser assim, ser mais forte, eles se mordem de ciúmes e colocam a culpa também nas mulheres. A culpa é da mulher, que seduziu o outro, que não é digna de confiança. A culpa é da mulher. É interessante notar isso, que tantas mulheres, que tantos homens colocam a culpa na mulher. E aí, ao ler esse artigo sobre psicologia, eu mesmo, um questionamento meu, será que essa questão de colocar talvez a culpa, né, especificamente no sexo feminino,
será que não essa questão cultural não vem desde os primórdios da mitologia de Eva e Adão, que é a mulher traiçoeira? Fiquei me questionando em relação a isso. Mas o que nos leva a refletir, deixemos para lá essa questão do espírito encarnado como homem e mulher, deixemos para lá. Porque o interessante, o que importa, é o espírito, o ser humano, seja ele homem ou mulher, o ser humano que nutre o sentimento do ciúme. O que é importante é isso, o espírito que nutre o sentimento do ciúme. Porque é o espírito que ele, na realidade, na situação, no contexto que se encontra, deturpa todos os fatos e interpreta a realidade de forma equivocada. E não adianta dizer que não foi assim, porque a ideia é fixa. Não adianta. E daí, quando o ciumento tem essas crises de ciúmes, né? Muitos dos seus parceiros, dos seus companheiros, no sentido de amenizar aquele conflito, fala assim, você é o homem ou a mulher da minha vida, eu te amo, é lógico que eu nunca vou trocar você por ninguém. E a psicanálise fala que quando o companheiro ou companheira age dessa forma, reforça mais ainda o comportamento do ciumento. Porque quanto mais se fala, eu te amo, eu não troco você por ninguém, o ciumento não acredita nisso não. Não acredita. Pode até amenizar ali naquele momento, mas vai chegar a determinadas situações em que eles vão ter o mesmo comportamento. No sentido de querer mais e mais manifestações de amor, atitudes afetuosas, para que ele possa se convencer de que o outro o ama. Mas na realidade, o ciumento nunca consegue se convencer disso. E quando o ciúmes ainda, ele às vezes evolui das raias do temor de uma traição para o sentimento de inveja em relação ao seu companheiro ou à sua companheira. Porque, segundo os espíritos superiores, na questão 933, o ciúme anda junto com a inveja. É aquele momento em que o relacionamento chega a tal ponto insustentável, que o ciumento ele começa a ter agora inveja do seu companheiro ou da sua companheira. Sempre o tratando com palavras, muitas vezes, que tenta diminuir o outro, que tenta colocar o outro lá embaixo, para que o outro se sinta inferiorizado. E no íntimo, lá no fundo, fica imaginando a derrocada do seu companheiro, principalmente na área profissional, para que ele fique mais dependente ainda dele, no caso do ciumento. E os espíritos superiores, nessa questão 933, ele vem nos falar: felizes daqueles que nunca tiveram sentimento de ciúme ou de inveja, porque os que têm, é como eles se sentissem uma febre emocional constantemente. E aqueles que carregam sentimento de ciúmes e de inveja, eles próprios constroem o sofrimento aqui na face da terra. Porque muitas vezes o ciumento não tem razão. Não há provas. Mergulham na fantasia
e realmente acreditam naquilo, na distorção que fazem da realidade. E constroem sofrimentos para si desnecessariamente. E realmente, quando o ciúme, ele oscila entre o sentimento de amor e o sentimento da inveja do outro, a psicanálise mais fala que quando o ciúme tende mais para o sentimento da inveja, evolui para o sentimento de raiva, de uma raiva muito forte. E todo ciumento sofre mais do que a vítima. É um sofrimento que não o deixa em paz. A pessoa não consegue ter paz. Quem desconfia não consegue ter paz. Então sofre muito. Na revista Galileu, os neurocientistas, eles fizeram uma pesquisa com várias pessoas ciumentas. E aí detectaram que no momento de ciúmes, os mesmos circuitos cerebrais. Quais são os circuitos cerebrais acionados no momento que a pessoa tem ciúmes? E eles constataram em várias pessoas que os circuitos cerebrais acionados, acreditem, são os mesmos circuitos de uma dor de dente. Quem nunca sentiu dor de dente? E uma dor de dente, quem já sentiu, é a pior coisa que existe na face da terra, é sentir uma dor de dente. Então, uma pessoa que sente ciúmes, os circuitos cerebrais acionados são os mesmos circuitos de quando uma pessoa sente uma dor de dente. Uma outra pesquisa realizada no Japão, no Instituto Nacional de Ciência Radiológica, também fizeram experiências com pessoas que nutriam sentimentos de inveja. E o que os cientistas conseguiram detectar? Que quando a pessoa ela sente inveja, os circuitos cerebrais acionados são mesmos os circuitos de uma dor física. E a inveja anda junto com o ciúme. O ciumento sofre, é uma dor. E isso, os cientistas, eles ficaram bastante otimistas, animados, porque essas pesquisas abriram as possibilidades para a criação, para a fabricação de um remédio, para curar as mazelas do amor, para curar as decepções do amor. Basta uma gotinha na língua para curar. Como se tudo fosse muito fácil. Pode até amenizar-se um lenitivo para uma dor de cabeça causada por um excesso de ciúmes. Vai ser um lenitivo para amenizar esta dor. Porém, a causa dessa dor de cabeça nunca encontrará remédios externos para esta cura. Porque a fonte dos males está justamente no espírito. Se a fonte dos males está justamente no espírito, o remédio, a cura, também se encontra no espírito. Joana de Anjos, no livro Conflitos Existenciais, ela vem nos falar a causa do ciúme. Por que nós sentimos ciúmes? E a primeira causa que ela coloca é o sentimento de insatisfação. O ciumento é um eterno insatisfeito. Né? Nada o satisfaz. E é uma pessoa que também é extremamente egoísta. Ela não se doa por completo ao outro. Como ela não se doa por completo ao outro, ela também não acredita que o amor que o outro possa dar a ela é um amor que seja assim de graça. Ela não acredita. Que existe algum tipo de interesse. Então, quando há alguma manifestação de um amor, algum agrado, alguma afetividade, o ciumento já fica de orelhas em pé. Que tanta bondade. Aí tem. Não confia. O
espírito Hermès Dufour, no livro Emoções que Curam, esse espírito diz o seguinte, que uma das causas também para o ciúme é o sentimento de carência afetiva. O ciumento guarda um imenso vazio dentro do coração, porque é incapaz de auto-se amar. Como não se ama, espera que o outro o ame. Só que no fundo, na realidade, essa carência não é do amor do outro, não é esse querer que o outro nos ame, não é. Na realidade não é isso. É a falta do amor que não dedica a si mesmo. E aí espera que o outro venha preencher todo esse vazio. Mas por que o ciumento, ele aprisiona o sentimento do amor e se priva desse sentimento? Por quê? Se priva desse sentimento? Porque ele não permite se amar. E aí Hermès Dufour fala simplesmente pelo sentimento de culpa que ele carrega. Uma das causas. O sentimento de culpa. O sentimento de culpa advindo de muitos crimes cometidos ao longo das várias reencarnações na área da afetividade, na área do coração. Crimes esses que não foram resolvidos, que não conseguiram, que o espírito que sente ciúmes não conseguiu trabalhar, ressignificar, guardando assim, não conseguindo se perdoar pelos crimes, guardando assim um sentimento de culpa que o atormenta inconscientemente. E esse sentimento de culpa faz com que o ciumento se sinta uma pessoa inferiorizada, guardando assim um sentimento de desvalor em relação a si mesma, nutrindo assim um complexo de inferioridade, se sente inferior às outras pessoas. Então, como se sente inferior? E como ele próprio considera que não merece amor pelos crimes que cometeu, que não merece o auto-amor, é claro que numa relação, inconscientemente, ele vai achar que também não merece o amor do outro. Que o outro não é capaz de amá-lo pelo que ele é. Então, o ciumento, todas as pessoas que se aproximarem dele, ele vai considerar que essa aproximação é por interesse, por acreditar que ele não merece amor, que o outro não é capaz de gostar dele do jeito que ele é por interesse. E se ele acredita que todo mundo que se aproxima dele é por interesse, é claro que numa relação ele vai se sentir totalmente inseguro. E todas as pessoas que se aproximarem do seu companheiro ou da sua companheira vai configurar como uma ameaça. Então, o que é preciso para que o ciumento realmente estabeleça esse sentimento, estabeleça a cura desse sentimento? Porque quando a causa não está em vivências transatas, a causa também pode estar na infância, segundo Hermès Dufour. Porque o espírito muitas vezes não conseguiu resolver essas situações, vem para essa encarnação com conflitos. E muitas vezes esses conflitos são reforçados na infância, com o comportamento, com o tratamento dos seus educadores, de seus genitores, fazendo piorar ainda mais a situação. Porque quantos pais, às vezes por ter afinidade por um filho ou outro, acaba tratando de forma diferente o outro filho?
diferente do outro que tem mais afinidade, mesmo até inconscientemente, mas o filho percebe. E acaba nutrindo naquele que percebe essa diferença no tratamento, um sentimento de inveja, um sentimento de ciúmes, que se não for trabalhado, vai levando até para a vida adulta. E os espíritos superiores, eles nos orientam enquanto educadores, enquanto pais, que a maternidade e a paternidade devem ser fundamentadas não pela lei das afinidades, mas pela lei da justiça e da bondade. E aí, como é que o espírito pode estabelecer essa cura? Mesmo não lembrando do que se passou no passado, nas experiências passadas de outras vidas, estabelecer em si o auto-perdão. Se auto-perdoar. E desenvolver o sentimento de amor em relação a si mesmo. E desenvolvendo esse sentimento de amor, consequentemente vai desenvolver o sentimento de autoestima, de valor. Só desenvolvendo o sentimento de autoestima é que nos nossos relacionamentos nós sentiremos mais seguros, mais confiantes. Porque nada justifica o sentimento de ciúmes. Mesmo que o outro esteja errado. Mesmo que o outro realmente nos traia. Mesmo que o outro nos traia, o problema é dele. Mas nós não devemos esquecer que nós não somos donos de ninguém. Que as pessoas são livres. Então, independente de qualquer coisa, o sentimento de ciúmes nunca se justifica. E o livre-arbítrio, um presente dado de Deus a nós, em que todos nós somos livres e a pessoa que está ao nosso lado, se ela está ao nosso lado, por que nos escolheu? Para trilhar conosco o caminho, o mesmo caminho, nas investidas das grandes vitórias. E quando nós entramos no caminho de alguma pessoa, nós entramos no caminho na metade do caminho, na metade do percurso. Porque antes de sermos namorados, companheiros, esposas, esposos, essas pessoas já tiveram outras experiências. E talvez não vão permanecer conosco até o final dessa existência. Escolherão viver outras experiências com outras pessoas. Mas se tivermos afinidade e os mesmos nobres objetivos, talvez chegaremos ao final dessa existência trilhando os mesmos caminhos. Mas isso não significa que ficaremos com ela por toda a eternidade. Porque, como espíritos, precisamos purificar o amor. E aí renasceremos em outras reencarnações, em outras experiências, como filho, como filha, como pai, como mãe ou como irmão. O importante é que, se nós somos espíritos que nutrimos ainda o sentimento de ciúmes em nosso íntimo, trabalhemos para destruir esse sentimento pernicioso, que acaba nos desequilibrando e fazendo infelizes as outras pessoas, no sentido de arrancar do nosso coração esse sentimento. Porque se nós já cometemos equívocos no passado, usando a fala de Chico Xavier, nós não podemos retornar, voltar ao passado para consertar os nossos erros. Mas nós podemos operar agora no presente, mudando as nossas posturas, mudando os nossos sentimentos, para remodelar um novo fim. Nós não somos donos de ninguém. E não pertencemos também a ninguém. Libertemos os nossos amores, porque o amor só dura em liberdade. E se nós queremos ser admirados pela pessoa que é o objeto do nosso afeto,
Primeira admiração deve nascer a partir de nós mesmos. E lembremos que no mundo espiritual existem pessoas, existem os nossos entes queridos, que nos amam sem nenhuma cobrança, sem nenhuma exigência. Porque é tão bom amar de verdade. Qual bom é o amor que ama despretensiosamente? Porque o amor verdadeiro liberta. Não é aquele tão somente que coloca a aliança no dedo anelar, mas principalmente aquele que coloca a aliança no coração. Muito obrigada a todos pela atenção.